gravar? Está a gravar assim de Está a repente? gravar assim, logo. Não avisas nem nada e começamos assim a gravar? Exatamente, é mais ou menos como ao final da qualificação em mãos, é assim, sem avisar ninguém. E eles foi tempo para avisar. Tiveram tempo para avisar, mas não pareceu. E depois não chegaram, foi a tempo de começar a qualificação. Adiante, vamos. É melhor porque já estamos vamos falar de mais é do que interessa. Senão começamos a queimar tempo logo de início, mais uma vez. Até porque é o episódio de Singapura, não é propriamente o episódio de Monza. Não, Monza já passou e este fim de semana fomos até Singapura. Mas para lá entrarmos foi preciso ir à bilheteira primeiro, não é verdade? É preciso comprar bilhete, é o que chateia nestas coisas, é termos que comprar bilhete. Então, normalmente. Como sempre, começámos pela bilheteira do circo. Sim, começámos pela bilheteira do circo e começámos por Monza. Começámos por Monza outra vez. Então, ainda agora lá estávamos e já saímos e já vamos voltar outra vez. Estávamos a dizer que era para ir lá e afinal a primeira notícia Afinal, publicidade enganosa. É sobre Toto Wolff e sobre Sebastian Vettel. Mais concretamente os erros do Sebastian Vettel. E depois quem acaba por defender Toto Wolff. Isto no fundo também serve um pouco como uma bicada à Ferrari, não é? Quer dizer, o Leclerc está em alta, estava muito em alta após Monza, não Spa e Monza, exatamente, depois daquela série fantástica de corridas. Era o jovem a despontar. Claro que o Toto Wolff também interessa um pouco causar alguma divisão na Ferrari, enaltecer, e a melhor maneira para isso é enaltecer o Vettel e não dá-lo como morto, não é? Ou será que o leva para a Mercedes? Acho que encaixava bem, mas... Falam todos a mesma língua. De certeza que a Mercedes gostava de ter um piloto alemão. Melhor ainda, voltar a ser campeã com um piloto alemão. Já foi com Rosberg, mas eu creio que a popularidade de Vettel, um tetracampeão do mundo, será superior à de Rosberg, e a Mercedes podia capitalizar muito com uma presença como a dele. E seria uma das melhores alternativas no caso do Hamilton confirmar os rumores de que se irá aposentar após 2020. Ou que ia para a Ferrari? Ou que iria para a Ferrari. Uma troca direta? O que eu acho que vai acontecer é nenhuma das anteriores. É provável. Acho que enquanto a Mercedes continuar a ser a equipa a bater, que o Hamilton não vai a lado nenhum. Ele está focado em bater todos os recordes possíveis e imaginários. Pelo menos o do Schumacher. Pelo menos o do Schumacher. Aí depois acredito que ele queira tentar a Ferrari. Depois de bater o recorde. Ou igualar o recorde do Schumacher. Já só falta um ano. Sim, ele vai ganhar este. Depois falta um. Por isso não era nada de extraordinário caso isso acontecesse. Mas eu acredito que o Hamilton queira ir mais além. Imagina uma marca 10 campeonatos do mundo. Eu ia dizer que seria praticamente imbatível, mas eu dizia mesmo dos 7 campeonatos do Schumacher e depois, e depois sim. Quando começar a malta em idade do karting a vir diretamente para a Fórmula 1 aos 14, 15 anos, ainda tem mais anos para acumular títulos. E agora temos pilotos jovens a entrar diretamente em equipa. É nesse sentido que digo isso também. Então o Max Verstappen já tem 5 anos de experiência na Fórmula 1, não é? Sim, ele começou na Fórmula 1, era um teenager. Sim. E o que é que tu estavas a fazer quando eras um teenager? Não era nada disto para nada remotamente parecido sequer. Bom, vamos ver o que acontece para 2021, para além das regras. Pode ser sim. Isso ainda vai depender de muita coisa, ainda vai depender de 2020, mas tudo para dizer que basicamente acredito que o Toto Wolff quisesse acima de tudo dar uma bicada à Ferrari, mas atenção, também não disse mentira nenhuma. O Toto veio basicamente dizer que o Vettel não está morto, o que, a meu ver, é verdade e como vimos este fim de semana, é bem verdade, mas já lá vamos. Sim, a não ser que vás à imprensa inglesa, e esses aí se calhar já te dizem a tua história. A imprensa inglesa não é bom exemplo para nada. 20 e 21 estavas a dizer, 2021. Dizem que vai haver DRS, mas que pode não ser utilizado. Eu acho que esta malta tem que nos ouvir. Tem que nos ouvir. É os pneus, é a suposta não utilização do DRS. Não nos fazia mal nenhum, antes de mais, se nos ouvissem. Mesmo que não percebam. A questão do DRS, eu mantenho o que já disse noutros programas. Não sou contra o conceito do DRS em si, de um sistema de redução do arrasto,
mas acho que a sua utilização devia ser livre. Simplesmente quem consegue Quem quer usa, quem não quer, Não. olha, Sim. é o que é. Ser utilizado como um desenvolvimento tecnológico, simplesmente, Sim. em vez de um método artificial de criar ultrapassagem na de autoestrada. Que é o que ele faz. Repara, o conceito de asas móveis é quase tão antigo como o próprio conceito de asas na Fórmula 1. Elas simplesmente foram banidas nos anos 70, salvo erro, por questões de segurança, porque partiam e era desagradável. Sim. Bem, o Ericsson partiu o DRS o ano passado em Monza. Sim. Ainda assim, a fiabilidade dos sistemas Claro. atuais não tem nada a ver Não. com os de há 40 anos. Há 40 anos, mesmo as asas fixas partiam Com facilidade. só por partir. Sim, os cálculos eram quase, não queria dizer cálculos de merceeiro, mas não havia programas de TFD Era arredondado por cima. Era arredondado por cima. Mas pronto, eu acho que ainda há muita indefinição em torno daquilo que vai ser o futuro do DRS. Eu ponho o meu papelinho, o meu voto na solução de DRS sim, de utilização livre, e para todos, e não só para quem está a ultrapassar, mas espero para ver. Sim, eu também espero que as novas regras permitam um tipo de corridas que sejam com os carros próximos uns dos outros e assim já evitamos esta utilização excessiva de DRS, porque depois as ultrapassagens parecem de motostrada e acho que não tem sentido nenhum. Sim, e cria uma injustiça para o piloto que se está a defender. Sim, porque a arte de defender perde-se completamente com o DRS. Depois leva a excessos e temos penalizações e nós não gostamos de penalizações. Por isso, deixem-nos correr. Basicamente é isso. Também para 2021, Pneus? na Fórmula 1, quase, mais ou menos. Na Fórmula 1 em 2021, na Fórmula 2 em 2020, vamos ter as jantes de 18 polegadas. O que para mim, não sei, estas jantes de 18 polegadas nos carros de Fórmula 2, quando não foram preparados para este tipo de jante, parece um bocado, não sei, arriscado. Porque isto vai afetar muito Sim, a suspensão. Exatamente. Sobretudo a suspensão. Sobretudo a suspensão. Os pneus. Lá está, pneus. Os pneus atuais, devido ao alto perfil que apresentam, acabam por funcionar como um dos elementos. Como amortecedores, como um elemento da suspensão. Quando passarmos para jantes de 18 polegadas, mantendo o mesmo diâmetro das rodas atuais, o que vai acontecer é que essa área de amortecimento vai ser muito menor e vai ter implicações grandes no desenho das suspensões dos carros. Que em princípio na Fórmula 2 não vão ter grande alteração, vai ser praticamente tudo sim, no sim, setup, vai ser não é? tirar as jantes atuais e meter as novas, por isso não sei, dá lá fazer algum trabalho nesse sentido, mas... Sim, vão ter que fazer alguma alteração certamente, mesmo na rigidez de... Eles já andam a testar, mas alguma coisa tem que ser feita porque não dá para fazer simplesmente troca por troca. Sim, e também a massa que não é amortecida vai aumentar, porque a jantes é maior. As jantes são mais pesadas, os travões vão ser mais pesados também, em princípio. Sim, a partir de aumentando, jantes maiores dão mais espaço para aumentar o diâmetro dos travões. Sim. Não sei se, por acaso agora estou a falar, não sei se há alguma limitação regulamentar de diâmetro máximo dos travões, mas não, acho que não existindo podem ser aumentados, lá está. Sim, eventualmente existe, mas eu acredito que será alterada com estas jantes, ainda que parece-me que depois para as unidades híbridas da Fórmula 1 interessa não ter travões muito grandes para a questão de recuperação de energia. Mas isso depois é um tema que depois vamos abordar. Vamos ter tempo para dissecar um bocado melhor as regras de 2021. Tivemos foi o Sérgio Sirotkin a fazer estes testes. Que para quem não sabe, normalmente não. O Sérgio Sirotkin foi utilizado neste caso até porque ele é engenheiro. Sim, é engenheiro automóvel, certo? Sim, e por isso pode dar um feedback se calhar melhor. Sim, tem experiência com as antigas jantes de 13 polegadas, da temporada que disputou o ano passado com a Williams, por isso é um bom piloto para dar o seu input sobre estes pneus, sobre estas jantes. Sim, eu gostava muito de ouvir o Sérgio Sirotkin sempre nas pós-corridas, nas entrevistas, porque era bastante interessante ouvi-lo falar dos termos técnicos e tudo isso. Podia não ser o piloto mais brilhante, mas pelo menos. Aproveitando a deixa de Sérgio Sirotkin na grelha em 2020? Não.
Na Williams? Na Williams, de volta à Williams. Não, acho que ele agora está perfeitamente confortável no seu papel como piloto de testes da Renault. Acho que não fazia muito sentido agora voltar para a Williams. O Williams vai ser o Lafiti. É o Lafiti, vamos ser sinceros. Vai ser o Russell. Não sei. Eu confundo sempre. Eu digo sempre Lafiti, mas acho que estou a dizer mal. Daí da minha dúvida. Foi só uma parte. Mais um. Depois aqueles completamente metidos a martelo. Adiante. Avançamos para as notícias da Renault. Até porque estávamos a falar do Sérgio Sirotkin. O Cyril Abiteboul disse que é um bocadinho desconfortável estarem agora em luta com a McLaren, até porque a McLaren é cliente da Renault. É o único cliente da Renault, atualmente na Fórmula 1. E fez-me lembrar aquela altura em que eles estavam na luta com a Toro Rosso e de repente os Toro Rosso começaram a variar todos os grandes prémios. Verdade. Será que é por isso que é desconfortável? Porque é difícil disfarçar. Se calhar tem que carregar no botão de autodestruição e dar um bocado nas vistas. Ainda bem que falaste em autodestruição porque eu quero passar para a AS. Olha, então vamos diretamente para a AS, que é um tema que eu gosto sempre. Eles renovaram com o Grosjean. Pois é, a AS anunciou que vai manter a dupla de pilotos para 2020 com Romain Grosjean e Kevin Magnussen. Eu só tenho uma pergunta a fazer, que é porquê? Segundo o Kevin Magnussen, o Grosjean foi um dos grandes responsáveis por encontrar os problemas do carro. Ok, encontrou os problemas e ainda não estão resolvidos, pelo menos ao que parece. Ele pode os ter encontrado, mas eles continuam lá. Não sei, e depois do que vimos em Singapura não me pareceu que foi a melhor forma. Sim. Adiantando já um bocado na conversa, o Grosjean quis nos fazer lembrar porque é que passámos a época toda a dizer que ele para o ano não estava na grelha. Depois em Singapura não teve o melhor dos grandes prémios. Não sei se foi mesmo em celebração do novo mais contrato. Um episódio para a Netflix. Posso fazer tudo o que eu quiser agora que já está assinado. É como dizias no outro dia, se calhar para o ano a AS está de volta ao vermelho e preto, mas é com as cores da Netflix. Com as cores da Netflix, já não me surpreenderia. Mas pronto. Por outro lado, se calhar o Kevin Magnussen está a defender desta maneira o Grosjean porque a alternativa era ter o Nico Hülkenberg ao lado. E se calhar não ia apreciar tanto essa companhia. Não são os melhores amigos. Não são os melhores amigos, se calhar é uma competição mais apertada com o Nico Hülkenberg. E ele pensou, vamos elogiar este, que pelo menos faz um bom vai almoço. falar aqui com o patrão que é bom moço e tal. E o Bate-Chapas gosta dele. Já são bons amigos. E pronto, ficou o Grosjean. Acho que nenhum dos dois é propriamente fã desta escolha. Não. Eu acho que ninguém é fã desta escolha. Pois não sei. Não sei se foi uma escolha do Ginés, do Gunther Steiner. Não sei quem foi o responsável. Mas parece-me que deve ser a única pessoa no mundo que faria esta escolha. Sim, não sei. Não sei se tivermos alguém a ouvir que seja favorável, faça o favor de se pronunciar no Instagram, no Twitter, no Facebook. O Grosjean chegou a ter na Lotus uma boa meia época, vá. E também voou por cima do Alonso. Por isso é que eu digo só meia época, que foi nesse ponto de viragem. Repara, o Grosjean na primeira passagem pela Renault Lotus, ele chegou a ser banido. Sim. Chegou a ter uma corrida de suspensão. Não, foi antes desse incidente em Spa até. Eu teria que confirmar, mas eu tenho ideia que foi na sequência desse acidente. Mas seja como for, foi por essa altura e pronto, ele depois esteve fora, regressou com a AS e muito sinceramente eu acho que ele já está mais na grelha, pelo menos desde o início desta época. Acho que ele já teve mais que oportunidades de mostrar e nunca mostrou nada de extraordinário. Eu acho que quando chegas a um ponto em que pensas, o Ericsson, podes voltar. Se calhar o Ericsson acabou por ter uma última época com a Sauber muito interessante. Sim, temos que ver que ele estava ao lado do Charles Leclerc, que está a fazer frente agora a um 4 vezes campeão do mundo. E bem. Por isso, tendo essa comparação, sim, ainda que o Ericsson em todos os anos que esteve na Fórmula 1 não conseguiu ficar à frente do colega de equipa uma única vez. Sim, mas em comparação com o Grosjean... Pois, não sei. Repara que nós temos que estar
completamente perdido em argumentos porque estamos a pedir para o Eriksen voltar. Sim. Ou seja, Olha, se calhar não sei. era preferível o Sirotkin. Olha, se calhar se pelo menos Ao menos piloto- devia dar um bom input técnico caso bem precisa. pelo menos sim. Pronto, ao que isto chegou. Já estou a pedir o regresso do Sergei Sirotkin. Não, Pronto, vamos vamos passar avançar. à frente que Vamos não avançar. vale a pena. E já que se fala de Haas, que era apontada como o destino provável do Nico Hülkenberg desde que se anunciou Esteban Ocon na Renault, sendo assim, não há Haas para o Nico. Não, fica com possibilidades a Williams, a Alfa e há quem diga aí na Toro Rosso Red Bull, sendo que o Roberto Kubica vai sair da. Sim, Kubica, da que Williams, entretanto já anunciou confirmou. que sai por iniciativa dele da Williams no final da temporada. Sim. Eu não deixo de ficar com um sentimento agridoce em relação a esta saída. Por um lado, eu já fui muito fã do Kubica, foi dos melhores pilotos daquela geração da segunda metade dos anos 2000 e início desta década, da Sim. qual fazem parte o Lewis Hamilton, o Sebastian Vettel. Vamos incluir o campeão do mundo pela Renault. O Fernando Alonso também, sim. O Alonso, sim. Tínhamos ali uma boa geração de pilotos. O Kubica, como disse, era um dos meus favoritos da altura. Aconteceu o que aconteceu. Epá, isto tinha algo quase um conto de fadas, este regresso do Kubica, mas infelizmente tem ficado bastante claro ao longo da temporada que ele já não tem andamento, pelo menos não tem andamento para um rookie sequer, mesmo sendo um bom rookie como é o Russell, e custa-me ver um piloto que tanto admirei a arrastar-se na grelha. Para isso, eu gostava muito de ver um Kubica forte, ou pelo menos minimamente competitivo, a voltar, mas para vê-lo a arrastar-se na grelha Não faz sentido. não faz sentido. Fica o consolo de ter conseguido aquele ponto que foi confirmado hoje. Sim, Estamos sim, a gravar no final da terça-feira. Foi confirmado hoje que o apelo da Sauber em Sim, pode ser. diz lá Sauber no carro, Sauber, não Sauber. quero saber da Sauber em teve Hockenheim qualquer resultado. não foi aceito, sendo assim a Williams e o Kubica mantêm o ponto que conquistaram fruto do 10º lugar. Fica esse pequeno prémio de consolação, um prémio pelo esforço por este regresso, mas infelizmente ficamos com a sensação que não dá para mais. Sim, eu completamente de acordo contigo. Acho que o Kubica foi uma daquelas estrelas que nós vimos entrar assim na Fórmula 1 e foi sempre muito rápido. Na altura, companheiro de equipa do Nick Heidfeld. Sim, e depois a fazer milagres com uma Renault em decadência, Sim. E, envolvida em crash gates, nem de propósito, já que estamos em Singapura. para pagar 2008, não é? Sim, é para pagar 2008. Para pagar Não é? 2008. Não, e é agridoce no sentido em que conseguimos ver de facto o Kubica a voltar à Fórmula 1, não com os resultados que certamente gostávamos de ver. Não deixa de ser uma história inspiradora, não é? Sim. E de Depois certeza que a daquilo, Netflix vai explorar bem isso no com documentário do certeza, próximo com ano. certeza. Mas falando ainda no Kubica e na Haas, juntámos os dois, fazemos aqui uma mistura. Sim. Ontem apareciam rumores de que a Haas poderia estar interessada nos serviços técnicos do Kubica, porque nisso ele parece continuar a ser exímio e continua a ser um excelente piloto de desenvolvimento, mesmo não tendo a rapidez que teve noutros tempos. Sim, acho que seria até uma boa solução para o futuro do Kubica, eventualmente com participações no DTM, ou seja, onde for. Sim, fala-se no DTM. Alguma categoria que não seja, que não peça tanto. Não seja tão exigente fisicamente. Sim, sobretudo do braço direito. Nós até que vimos o volante do Kubica aqui há dias e tem os botões todos Do do lado esquerdo, não deixa de ser curioso. Acho que seria uma boa solução para ele. Seria uma boa solução para ele e para a Haas. Eu acho que sim, acho que faria todo sentido. A Haas precisa de alguém com bons conhecimentos técnicos. Aliás, eu recordo-me no início da época quando se falava se o Kubica poderia voltar à grelha pela Williams ou não, que havia quem sugerisse que ele poderia assumir um lugar de direção técnica lá próximo na Williams, fruto dos conhecimentos que ele tem. Por isso que a Haas precisa é de alguém com esse tipo de conhecimentos. Se for um piloto competente como é Kubica, melhor ainda. Por isso eu acho que encaixava ali que nem uma luva. E acrescento, quando a terceira corrida
por exemplo, o Grosjean tiver batido pela terceira vez no Magnussen e for preciso pôr um deles na prateleira, ainda faz uma perninha. Ainda faz uma corridinha, não é? Sim, eu acho que seria uma boa solução para ele. Agora, ficamos aqui com um piloto que aliás foi o que originou toda esta conversa, que é Nico Hülkenberg. Sim, fica pendurado, literalmente. Está neste momento na corda bamba para a Williams, para a Alfa. Eu vou descartar já a Toro Rosso e Red Bull porque acho que não faz muito Acho que não faz sentido. Acho que eles e têm olha, 4 bons pilotos neste momento. E o Christian Horner disse isso mesmo, que nós temos uma situação diferente de todas as outras, que é ter o nosso programa de incubação. Ok, é justo? Sim. Não há qualquer. Eu não vejo nenhuma razão para que a Red Bull fosse buscar qualquer piloto que seja na grelha neste momento. Sim. E quando digo qualquer piloto, inclui um Lewis Hamilton ou um Sebastian Vettel, por exemplo. Porque tem o seu piloto, o seu campeão do mundo, que é Max Verstappen. Ok, nunca foi, mas é o piloto para lutar por títulos, claramente. Confirmaram o Kvyat para a Toro Rosso. Confirmaram o Kvyat, e agora a questão é só entre Gasly e Albon, quem é que fica na Toro Rosso e na Red Bull. Eu já tenho o meu palpite com base nas últimas corridas. Acho que se deve manter a configuração atual. Mas não faz qualquer sentido eles estarem a ir buscar o Nico Hülkenberg. E atenção, eu gosto muito do Nico Hülkenberg. Sim. Eu acho que para o Nico Hülkenberg a melhor solução, sem dúvida, entre a Williams e a Alfa, se vamos a ver os resultados desta época, é a Alfa Romeo. Eu acho que era bom para a Alfa também porque ficava com uma dupla muito experiente, o Nico e o Kimi. Sim, mas também é verdade que o Giovinazzi, sou eu que dou os erros. O Giovinazzi tem melhorado bastante o rendimento, sobretudo depois da pausa de verão, tirando aquele incidente em Spa, mesmo na última curva, na última volta ou a acabar. Sim, conseguiu ir aos pontos em Monza, conseguiu voltar aos pontos agora em Singapura. Sempre 10º lugar, se não estou em erro. Sim. Sauber que não... Já lá vamos. ainda estamos no pré-corrida, mas isto para dizer o que é. Nico Hülkenberg. Nico, acho que faria sentido na Alfa. Acho que ainda assim é melhor piloto que o Giovinazzi, apesar de estar melhor nestas últimas corridas, mostrou muito pouco ao longo da época toda. Na próxima época poderia ser uma época decisiva para Nico Hülkenberg, que ou mostrava que realmente consegue acompanhar um Kimi, provavelmente no seu último ano de carreira. Ficava um ano em banho-maria o Giovinazzi, eventualmente, depois seria entre ele e o Mick Schumacher. Algo desse género, teria que ser uma gestão desse género de pilotos, mas custa-me ver o Nico fora da grelha quando está lá, por exemplo, um Grosjean ou um Stroll. Quer dizer, já falámos do Stroll, mas eu tenho melhorado a minha opinião sobre ele, é verdade, mas continua a não ser dos meus pilotos favoritos. Mentia se dissesse o contrário. Mas falando do Nico, o Nico Hülkenberg continua a ser dos meus pilotos, um piloto que eu gosto bastante. A comparação com o Ricciardo este ano tem mostrado, para quem ainda tivesse dúvidas, que é um bom piloto. E a Renault apoia a dar prioridade ao Ricciardo, também não vamos... Sim, também é verdade. Continuo a achar que a contratação do Ocon é mais por questões políticas de terem um piloto francês do que por outra coisa, sem pôr em causa o valor do Ocon também, mas acho que a principal razão para o trocarem o Nico Hülkenberg por ele será essa. Por outro lado, voltamos a bater naquela questão dos pódios. O Nico parece que lhe falta sempre aquele bocadinho assim. Na ressaca de Monza falávamos do Pérez e estivemos a analisar um bocadinho da carreira do Pérez, que já tem uma coleção de pódios bastante interessante em equipas como a Sauber, ou Force India, mesmo Force India. E o Hülkenberg continua a não chegar. Repare, o Hülkenberg foi colega de equipa dele em alguma dessas temporadas e não tem nenhuma. Isso é que é o facto. Sim. Mas eu não via com maus olhos também a ida do Nico Hülkenberg para a Williams, dando aqui um ponto de vista diferente. Obviamente gostava que a Williams tivesse mais andamento. Eu preferia muito mais um Hülkenberg a um Latifi, por exemplo. Sim. Mas isso significava outra coisa, que íamos ter uma grelha sem rookies no próximo ano. Sim, mas... Não, isso me faça grande diferença, mas... Sim, acho que isso é um tema que até depois vamos abordar num outro episódio que estamos a planear.
mas não vejo com maus olhos não termos nenhum rookie para o próximo ano. Sim, porque a verdade, já temos falado disso também. Depois vamos explicar mais. Mas, mas resumidamente, os candidatos a rookie no próximo ano são veteranos da Fórmula 2. Este ano trouxeram os bons todos e não houve ainda uma revolução, sim. Uma renovação. Temos alguns pilotos interessantes na Fórmula 3, a meu ver. Sim, na Fórmula 3, os rookies da Fórmula 2. Tínhamos um rookie da Fórmula 2 que era bastante boa, mas que infelizmente já não está connosco, mas que era um dos pilotos que eu via perfeitamente na Fórmula 1. Eu acho que a temporada de Fórmula 2 da próxima época vai ser muito interessante. Muito interessante. Com o Schwartzman, com o Armstrong, o Vips, o Daruvala também. Acho que vai ser muito, muito interessante. Ou seja, a prémio o Vips. É para mim o Vips. É para mim o Vips. Mas voltando outra vez um bocadinho aqui ao Nico Hülkenberg, se o Williams tivesse a capacidade de dar um passo em frente, temos cassete para gravar a noite toda. Se o Nico Hülkenberg a Williams tivesse capacidade de dar um passo em frente, não via com maus olhos um regresso do Nico Hülkenberg ao Williams. Aliás, o Nico Hülkenberg tem uma pole position pela Williams. Verdade. No Brasil. Esse é o maior feito na Fórmula 1. Podia ser bom para ambos, talvez um ressurgir em conjunto. Sim, quem sabe. Acho que não deveríamos perder o Nico Hülkenberg, tendo em conta outros pilotos que estão. Sim, olhando para a grelha, acho que era uma pena não termos um Nico Hülkenberg na próxima temporada. No entanto, o discurso dele dá-me a entender que é provável que ele não esteja na Fórmula 1 em 2020. Pois não sei. Ele já falou do Campeonato do Mundo de Resistência. Não sei. Vamos esperar que sim. Nico Hülkenberg já ganhou umas 24 horas de Le Mans. Sim, foi o último pódio dele. Não deixas de ter razão. É verdade. Estou a ver o Hülkenberg foi nas 24 horas de Le Mans. É verdade. Por isso... É um champanhe gostoso esse, não é? Sim. E depois de 24 horas, então... Fresquinho, dizem que o carro é quente. Deve ser bom. Mas bem, adiante. Fica por aqui este assunto, porque senão ficávamos aqui a noite toda a falar disto e já estamos a andar em círculos. Adiante, Toro Rosso confirma que Viet. Sim. Pronto, já tínhamos falado. Haverá o computador quer fazer atualizações e nós não queremos. Agora não, diz-lhe que agora não. Agora não. Te lembro mais tarde. A questão aqui houve alguma indignação, digamos, pelo que Viet ter sido confirmado na Toro Rosso e pela escolha do segundo piloto da Red Bull ser entre o Albon e o Gasly. Mas isso é uma questão que também já abordámos. O Helmut Marko não vai admitir que errou 2 vezes com o Kvyat. Por isso o Kvyat não volta a sentar na Red Bull. Eu acredito que o Kvyat dentro um anito talvez possa ir para o Mas, ao menos toda a gente vai para a AS, segundo eu. Mas que arranje lugar em alguma equipa tipo AS, Alfa Romeo, depende também como forem as movimentações no próximo ano. Não é muito cedo para me deitar a adivinhar, mas eu acho que ele vai acabar por sair do programa da Red Bull. E apesar da corrida menos bem conseguida, a meu ver, este fim de semana em Singapura, eu acho que ele tem lugar na Fórmula 1 e aliás tenho elogiado muito ao longo desta época, mas já lá vamos. Por último, calendário. Ainda faltam aqui uns tópicos. Não é nada de importante, era o tema da grelha invertida que não faz sentido nenhum. Sim, o Vettel acho que resumiu muito bem. Sim, que era uma treta. E pronto, não tem mais nada a acrescentar sobre essa sugestão. O Verstappen falou das 22 corridas por época e disse que era estúpido. Epá, isso deixamos a vocês que nos querem ouvir pelo menos do 22 vezes por época. Pelo menos, dizes bem. Pelo menos 22 vezes por época. Porque a gente ainda inventa que arranjar mais alguns programas. Episódios de pneus e coisas assim. E é só, não é? Não tem só nada na já bilheteira. falámos da Singapura 2008, não vale a pena. Podem apagar. E vamos então para Singapura 2019. Para Singapura 2019, finalmente, ao fim de quase meia hora. Podem passar à frente este bocadinho. Vamos então ao fim de semana do Grande Prémio, que no warm-up ou nos treinos livres começou com o Sérgio Pérez a ter um incidente que depois levou a 5 lugares na grelha. Mudança de caixa. Não é a primeira vez que o Pérez faz isto. Não. Lembro-me que foi no Baku. Monza também? Não, mas em Monza não bateu. Não chegou a bater? Não, Baku o ano passado, acho eu. Não, o Baku um dos anos em que ele foi ao pódio. Não interessa. É preciso, se calhar era uma tentativa dele ir ao pódio. Superstição ou assim.
E depois podemos avançar já para a qualificação, para a não há mais qualificação. nada de relevante, exceto o bom andamento dos Williams nos treinos livres, que depois não se confirmou na qualificação. Desiludiu-me um bocadinho o Russell. O Russell que eu tenho parecia- elogiado tanto, parecia que ia ficar à Parecia que frente. estava em condições de chegar à Q2, ele que andou ali, 13º, 14º, Sim. mas quando chegámos à qualificação foi o mesmo de sempre. Ficou em penúltimo. Ele que abortou até a sua última volta lançada por causa de um erro, por isso são coisas que acontecem também ao rookie. Não mais está aqui Sim. Estávamos à espera que ele fosse a Q2, mas também nós tempo. mandamos estas coisas assim para o ar e é errar acertar. Por isso, um dia. Bottas. O Bottas queixou-se no fim da qualificação por causa do Hamilton ter ultrapassado na volta de preparação e portanto estragou a sua volta. A Mercedes disse que tinha sido uma falha de comunicação, Muito conveniente. salvo erro, e portanto o Bottas começou atrás do Hamilton. Tudo normal também. Tudo normal. Na box do Cavalinho Rampante festejou-se uma pole position que estava toda a gente à espera. Mais uma. Não estávamos à espera, não estávamos. Não, sim, digo mais uma porque foi, salvo erro, a quinta do Charles Leclerc esta temporada, que já é o piloto com mais pole positions esta temporada, mais que Hamilton e mais do que Bottas, tem 4 cada um. Sim, e mais do que Vettel e do que Max Verstappen. Verstappen tem uma, salvo O erro. Vettel acho que não tem nenhuma. Vettel, Não penso tem. O Vettel penso que ainda não... Não tem uma? Não sei, são tem, que horas é então, que são? são São 11 horas e 11 hoje trabalhamos isto. São 11 horas. Nós já não temos idade para estas coisas. Perdoem-nos estas coisas. Também quem é que nos manda começar a falar em estatísticas? Adiante. Tivemos a desclassificação do Daniel Ricciardo por uma questão da unidade de potência. Sim, Houve ali um um fluxo pico. combustível superior, eu não sei, ao Não, permitido. este caso acho que até foi na MGUK. Foi na... Sim. São aquelas coisas que desqualificar um piloto por isto acho que é um Sim, acho que é exagero. uma tremenda injustiça para o piloto. Eu não sei até que ponto é que isto seria quantificável, mas não acredito. Isto, primeiro, duvido que tenha sido intencional, sabendo como isto é escrutinado hoje em dia. Não acredito que a Renault, os tempos obrigatórios já lá vão. Ainda por cima com a quantidade de telemetria que passa pela Sim, FIA. sim. Cada milímetro do carro é monitorizado. Depois, não acredito que o Daniel Ricciardo tirasse uma vantagem por aí além, que pudesse ser penalizado em 5 lugares. Já era muito, se calhar. Pois, Desqualificado. Aqui na por cima não foi uma volta lançada, não foi uma volta que contou para a qualificação, foi uma volta de aquecimento, de preparação. Não achei. Acho completamente desajustada esta penalização. Regras são regras, como já fomos dito, mas acho que é preciso pensar também se houve alguma consequência, sobretudo quando é uma sessão de qualificação ou os treinos livres, ou o que seja. Acho que Sim, não faz muito sentido. e numa pista como Singapura, um circuito citadino, é sempre mais difícil de ultrapassar. Isto estraga completamente o fim de semana a um piloto, e algo que lhe é completamente alheio e do qual não retira particularmente benefício. Sim. Mas enfim. Dizias há pouco que a Ferrari resolveu aparecer em Singapura quando ninguém estava a contar com eles, e é verdade. Aliás, as nossas previsões completamente ao lado da semana passada traduzem Como isso. sempre. Como sempre. E estávamos a falar da qualificação, mas se calhar eu aproveitava para fazer já uma ligação à corrida, porque manteve-se na corrida o domínio que vimos na qualificação e que depois se verificou em corrida e que se traduziu numa dobradinha da Ferrari. É verdade. Acho que ninguém estava à espera. Acho que nem eles, nem a própria Ferrari sim, estava à espera. porque o Leclerc dizia, nós chegamos aqui na expectativa de conseguir um pódio e conseguem a primeira dobradinha da temporada. É a primeira vez que eu vi aquele Ferrari e vi que de facto houve ali muito trabalho. Sobretudo na parte da frente. Mas isso no caso da Ferrari normalmente não quer dizer que seja... Sim, não quer dizer que funcione. Não quer dizer que funcione. Não quer dizer que funcione. E depois colocam um piloto na pole position, o Charles Leclerc. O Vettel, apesar de ali um erro ou outro na sua volta, sai de terceiro lugar, o que sim, é... entre os Mercedes. Já era muito bom, um piloto em primeiro, outro piloto em terceiro, e depois acabam em primeiro e segundo,
Eu não estava à espera. Não, acho que é como dizias, acho que nem a própria Ferrari esperava isto. Por outro lado, isto vem confirmar ou vem validar de certa forma a minha tese quanto ao método de trabalho da Ferrari, que aquilo deve ser mais ou menos do género. Eles carregam num botão e deixa ver o que é que isto faz. E vão desenvolvendo o carro nessa base e inventam um asa, inventam um fundo plano, montam aquilo tudo. Vai para a pista, vê como é que isso vai, o que é que isso dá. E desta vez saiu o bingo. Exato, olha, está giro, sim senhor, olha, até não anda mal. Mas deixa-me que te diga que a melhor atualização que a Ferrari trouxe do verão para cá é acertar nas táticas. Mais uma vez, é verdade que tem corrido bem, mas mais uma vez, e particularmente em Singapura, e até algumas comunicações da Ferrari vão nesse sentido. Correu melhor do que estavam à espera. Exato, eles não contavam com aquilo, porque se calhar vamos puxar o filme da corrida atrás. Sim. Como dizias, Leclerc partiu da pole. Um arranque bastante conservador de toda a gente, mantiveram as posições em pista, Leclerc, Hamilton, Vettel, e chegamos à primeira paragem. Sim, com a Ferrari a fazer o undercut ao Lewis Hamilton, que estava em segundo, e o Vettel faz uma volta espetacular. O Nico Rosberg hoje comentava que foi a melhor volta da carreira do Vettel, claro. O ano passado, a semana passada não valia nenhum, agora foi a semana passada estava acabado, exato. Era a melhor volta. Mas que foi uma volta fabulosa, foi, porque, para contextualizar, Vettel está 2.4 segundos atrás do Leclerc quando para. A paragem dele é 0.6 segundos mais lenta, salvo erro. Sim, exatamente. Foi 3 segundos e a do Leclerc 2.4. E ele sai um décimo à frente do Leclerc, que para logo na volta a seguir. Sim. É uma volta do outro mundo. A Ferrari não tinha rodado ainda sequer de pneus duros, que foi o que ele colocou. Sim, eles não sabiam, não faziam a mínima ideia de qual é que seria o ritmo. Valida a minha teoria, que eles mandam as coisas para o ar e veem no que é que aquilo está. Sim, não faziam a mínima ideia de qual é que seria o ritmo dos duros, principalmente naquela primeira volta. Eles contavam com cerca de 2 segundos de ganho para o Vettel, que lá está, que daria para passar o Hamilton, mas não permitia passar o Leclerc. E acho que ninguém esperava que fosse em condições que o Vettel ganhasse mais de 3 segundos ao Leclerc. Não. Foi 3.1 segundos no total. 3.1 segundos, exatamente. Não, foi uma volta fantástica, acho que do Sebastian Vettel, e depois também surpreendeu-me não, fiquei bastante admirado, também não é a palavra certa. Pronto, tens tempo, não, foi bastante interessante ver a forma como o Sebastian Vettel passou todos os carros mais lentos. Sim, muito suave, muito certinho, muito calculista, muito certinho, no ponto sempre muito. Acertar sempre ali o ponto de travagem para ultrapassar toda a gente, e chega a uma altura em que ele está quase nos 6 segundos de avanço para o Leclerc. Sim, antes do primeiro safety car tem à volta de 6 segundos. A verdade é que o Leclerc ficou muito chateado com a boxe e protestou na rádio que queria que dessem ordens para o Vettel trocar de lugar com ele, o que eu acho que mesmo que a equipa desse a ordem que o Vettel não ia aceitar. Não. Tough luck. Pois. Mas a verdade é que, acima de tudo, esta vitória é mérito do Vettel, que faz essa volta que vale uma vitória e depois fez tudo como tinha que fazer. Foi uma corrida absolutamente sem mácula do Vettel, a fazer lembrar os seus melhores tempos com a Red Bull. Sim, depois é normal que leiam que a Ferrari fez de propósito para dar uma vitória ao Vettel. Mesmo que tivesse feito de propósito, era a única forma deles fazerem esta dobradinha. Exato. Por isso, a Ferrari fez o que tinha a fazer. Não sei se há sorte ou não, mas a verdade é que fez. Está correto. E o Vettel, melhor que ninguém, fez o que tinha a fazer e tirou lucros disso. Agora, a Ferrari não está em luta pelo campeonato de pilotos. Vais rebentar já essa bolha. Nem de pilotos, nem de construtores, nem em princípio. Nenhuma neste momento. Por isso não havia uma razão objetiva para mandar passar um piloto para a frente do outro. E ainda por cima, o Leclerc ainda estava a dever aquele tow ao Vettel de Monza. Por isso não tem razão de queixa absolutamente nenhuma da equipa.
o que o Vettel fez foi ser melhor que os outros todos, simplesmente. Foi puxar dos galões, lembrou-se que era o Sebastian Vettel naquela altura e pensou, vou ganhar aqui, e ganhou. Epá, mas gostei de ver, como dizíamos no início do programa, já o davam como morto, enterrado e acabado, e gostei de o ver a puxar os galões e de faca nos dentes a sacar esta vitória sem qualquer ponta de mácula. Sim, pecou se calhar um bocadinho no sábado, mas compensou totalmente no domingo. Foi buscar o que precisava no domingo, que é quando interessa, não é? E no caso da Mercedes, parece que vão no sentido inverso, porque a nível tático, parece-me que não estiveram brilhantes, sobretudo por terem esperado tanto tempo por Lewis Hamilton, que devia ter reagido a Sebastian Vettel. Sim. A Mercedes parecia a certa altura a Ferrari? Perdida. Eu ia dizer a Ferrari, por acaso, mas à última resolvi ser menos mau. Mas a verdade é essa, é que fazia lembrar a Ferrari do início da época. É que claramente fica ali a sensação que eles deveriam ter mandado parar o Lewis Hamilton, mas ficaram naquela não para, e entretanto passou a janela de paragem. Sim. E ficaram depois na expectativa de um safety car que nunca mais chegava. Sim, eles esperaram também que os dois Ferrari chegassem aos carros mais lentos para ver se eventualmente perdiam tempo, mas o Sebastian Vettel aí foi exímio nessas ultrapassagens, perdeu muito pouco tempo. E continuava a ganhar tempo ao Hamilton, aliás, e depois ainda pedem ao Bottas para reduzir o ritmo, que era para não fazer o undercut ao Hamilton, e para se protegerem também do Albon, e entretanto já tinham perdido a posição para o Max Verstappen também. O que eu aqui percebo o ponto da Mercedes. Agora o que eu não percebo é a posição do Bottas. A posição do Bottas, para mim, está muito relacionada com outra coisa que nós já temos vindo aqui a falar, ou seja, a Mercedes não quer dois pilotos para discutir o campeonato, ponto final, quer um, e o Bottas teve o contrato renovado nessa base. Sim, porque depois podemos comparar com o Leclerc, que viu o Vettel à sua frente e ficou insatisfeito com a sua box. E temos um Bottas, que é para além do Hamilton, o piloto que tem melhores probabilidades de ganhar o campeonato, ainda que já sejam pequenas. É o primeiro, é o segundo classificado no Mundial. E tem uma ordem da box a dizer, olha, tens que abrandar porque o teu colega da equipa tem que sair à tua frente. Se fôssemos aqui pensar numa mentalidade de um piloto que quer ser campeão, eu pensava, não, eu vou acelerar, vou levar o Albon comigo e vou-lhe tirar pontos a este senhor, porque eu também quero ganhar. Pois, se fosse um senhor chamado Nico Rosberg, era o que teria acontecido. Mas agora, eu já não me li isso hoje, já não me recordo até se foi o Bottas ou o Toto Wolff que disse isso, ou outro, ou nenhum dos dois, mas alguém terá dito que isso tem a ver com uma regra instituída pela própria Mercedes de que caso estejam os dois a lutar pela vitória, que um deles abdica pela vitória em favor do que estiver melhor colocado em pista, e que isso seria uma cláusula que foi colocada a quando da entrada do Bottas na equipa, ou seja, depois do Nico Rosberg. Ou seja, então aquela questão da qualificação em que o Hamilton involuntariamente, mas por uma falha de comunicação da equipa, prejudica o Bottas, e que o Toto Wolff disse que não iria ter recuperações, não ia ter qualquer incidência na corrida, acaba por criar então aí uma situação em que o Bottas tem que ouvir ordens de equipa porque está atrás. Sim. Ou seja, é mais ou menos isso. Então na qualificação sempre houve problemas que foram transportados para a corrida. Para o Bottas. Sim, ou seja, isto é confirmação para quem ainda tivesse dúvidas que o Bottas está na Mercedes para ser um segundo piloto e não para lutar pelo título. Mas é uma questão que o Bottas pode resolver perfeitamente. É para a próxima não acatar esse tipo de ordem. E para isso a Mercedes vai buscar o Ocon e vai o Bottas para... Mas a Mercedes já não foi buscar o Ocon precisamente por isso. Por isso mesmo é que nós já há muito tempo defendíamos que era o Bottas que ia continuar. Pois. É uma diferença tática entre uma equipa e outra, uma mentalidades diferentes
claramente entre Charles Leclerc e Valtteri Bottas. Sim, por um lado faz sentido. O Bottas acho que se tenta manter numa equipa competitiva. O Leclerc está no segundo ano de Fórmula 1, Cheio de vontade. Está na altura de mostrar serviço e de mostrar que está ali para ser campeão do mundo. Pronto, eu preferia um Bottas que fosse mais aguerrido. Eu também, eu gostei muito das lutas entre o Nico e o Rosberg e o Hamilton. Sim, eu acho que o Bottas 2.0 afinal também não. Foi só de pouca dura também. E duvido que o Bottas 3.0 que venha na próxima época seja... Não, eu acho que o Bottas da próxima época vai ser um Bottas à procura de equipa para 2021. Se quisermos ter campeonato até ao fim, vamos ter que esperar pelos Ferrari e pelos Red Bull. Parece-me. Falando em Red Bull, ainda que esperava mais deles em Singapura, ainda assim. Diz isso porque colocamos o Max Verstappen em primeiro na barraquinha do Tarot. Sim, eu pus o Albon em terceiro também, salvo erro. E eu meti o Albon em segundo. Eu acho que tinha não conta, isto é uma brincadeira que nós fazemos. Claro, mas repara, nós não andámos muito longe da verdade. A Ferrari é que não estava no programa vir a Singapura. Pois, tu tiras a Ferrari da equação e não anda longe da verdade. Tá certo. É isso, a Ferrari é que apareceu sem ninguém convidar. Sim. Eu achei interessante de qualquer das formas a corrida do Albon, até porque ele esteve ali no ritmo, foi-lhe pedido o mínimo exigido a um piloto da Red Bull, o Albon cumpriu e temos que ver que ele está apenas na terceira corrida com o Red Bull. Sim, para este ano ele é um rookie, entrou ao meio da temporada, não espero muito mais do que isso do Albon. Agora, eu acredito que ele vai manter o lugar na Red Bull, está a fazer os mínimos olímpicos para isso, mas no próximo ano se quer manter o lugar, e já vimos que é um lugar que se muda com muita facilidade, tem que conseguir mais do que isto, tem que conseguir bater pelo menos o Bottas. Sim. E eventualmente no México talvez também. E até porque, como o Max demonstrou, era uma pista favorável aos Red Bull, onde a Red Bull poderia, pelo menos seria mais competitiva que os Mercedes. Sim, deveria ter sido. Sim, e foi, o Max acabou em terceiro. Não? Sim, mas foi pelo erro tático da Mercedes. Também ajudou, mas lá está. O Hamilton podia ter o terceiro lugar. Podia, concordo contigo, mas o Max esteve lá quando a Mercedes errou. Sim, isso sim. No entanto, o Gasly também fez uma boa corrida. Sim, é o que já falámos aqui há umas corridas. Temos que dar razão ao de Marco. o Gasly esteve no lugar onde costumava estar com a Red Bull. Sim, só que desta vez não Toro Rosso. Sim, ou seja, ficou atrás dos Ferrari, Mercedes e primeiro Red Bull e do McLaren. Sim. A única diferença é que havia 2 Red Bull em pista desta vez. O seu colega de equipa voltou a chamar o seu torpedo interior. Tivemos o regresso do torpedo, mais uma vez. E levou o Kimi Raikkonen. Sim, o Kvyat vinha em discussão da posição com o Kimi Raikkonen. Eu confesso que na imagem em direto até fiquei com o Kimi, estava em grandes dificuldades e já vinha a lutar com o Kvyat há algumas voltas, e em direto eu até fiquei com a sensação que, olha, o Kimi tanto se defendeu que acabou por pôr os dois fora de pista. Na repetição, vê-se que não é bem isso que acontece e que foi sim uma dive bomb tremenda um torpedo autêntico do Kvyat, que se não encontra o carro do Kimi pelo caminho acabava no muro. É muito provável. É uma dive bomb com a ênfase no bomb. Como o João Carlos Costa da Eleven Sports dizia na transmissão, foi uma dive bomb que esvaziou a piscina. Sim. É verdade. Quem esteve muito bem foi outro rookie, o Lando Norris, fez uma corrida completamente sozinho. Sim, ali em terra de ninguém, atrás dos 6 primeiros e à frente do segundo pelotão. Norris que tem feito um campeonato muito bom, tem sido a eterna discussão, qual é que é o melhor rookie da temporada. Russell. Eu tendo a concordar contigo, mas acho que o Norris está a fazer uma época mesmo muito, muito boa, muito interessante. Há quem perceba mais do que isto, como o Nuno Pinto, e diz que é o Norris. É isso que querias dizer. É uma maneira de pôr a coisa. Querias-me desmentir desta forma. Atenção, tenho defendido muito aqui o Russell e no meio da temporada também considerei o melhor rookie, mas eu gosto muito do Lando Norris, é verdade. Aliás, já o temos dito aqui várias vezes, a McLaren está com uma dupla de pilotos interessantíssima.
O Carlos Sainz começou de trás para a frente, teve que ir às boxes logo na primeira volta, fruto de um toque. Com o Nico Hülkenberg. Com o Nico Hülkenberg, sim. Furou. Lamento. E acabou por fazer uma corrida de recuperação. Não chegou por ir aos pontos, ele perdeu logo uma volta no arranque. Sim. Desdobrou-se com, Com os safety cars. com os safety cars, no segundo safety car. Ainda assim acabou em 12º lugar e no meio de uma luta muito interessante que incluía Lance Stroll e Daniel Ricciardo, que a realização mais uma vez não nos mostrou. Mas isso também já é normal. Isso, nós temos que esperar sempre uns quantos dias, que é para depois ver o resto da corrida, a corrida que eles não mostram. Estávamos a trocar umas mensagens na altura da corrida e aquilo estava a meter um fastio, porque eu olhava para a classificação no painel lateral e eu via os 3 pilotos ali separados por poucos décimos de segundo. Eu pensei, mostra-me o que é que se está a passar ali, eu quero saber também, não? Não, mas acho que só conseguimos ver ontem, não foi? Sim, depois nos vídeos publicados pela própria Fórmula 1, mas na corrida não tivemos direito a nada. Sim, mas pronto, já estamos a ficar habituados. Nós até já fizemos uma reclamação no Twitter, no F1 Help. Eles até responderam a dizer, vamos ter em consideração. Sim, como quem diz, espera sentado. Vai trabalhar. Estavas a dizer que o Sainz fez uma corrida de trás para a frente, também como o Sérgio Pérez, por causa da penalização de 5 lugares. E como o Daniel Ricciardo. E como o Daniel Ricciardo, que foi desclassificado e depois bateu no Russell. E depois o Grosjean foi bater no Russell também. Toda a gente bateu no Russell. Por isso é que ele não é o melhor rookie, porque toda a gente bate no Russell. mas o que acaba por estragar a corrida ao Daniel Ricciardo foi o toque com o Giovinazzi. Sim, o Ricciardo parecia o Grosjean. É verdade. Não, repara, foi um furo estranho, porque eu ouvi mal, aquilo pareceu-me pneu com pneu e a roda com roda e furaram. Normalmente quando é aquele tipo de toque há ali Normalmente sim. Balança um bocadinho, mas não... Mas sim, não foi uma situação de torpedo nem nada, foi uma ultrapassagem no braço, há um ligeiro toque, mas muitas vezes não é suficiente para furar, mas tiveram azar. Ainda por cima, o Giovinazzi que liderou esta corrida. É verdade. O Giovinazzi no Alfa. No Sauber Romeo. Fez uma excelente corrida. Ainda bem que falas nisso. Porque isto vai-me trazer aqui para um tema que nós admiramos bastante. Primeiro, aquelas primeiras 20 voltas, aquele ritmo alucinante. E estás-me a apontar para o tempo, como quem diz. Não vais começar a falar agora de pneus. Demos tempo, força nisso. Mas eu vou falar. Claro, não sou eu que ainda tenho quilómetros para fazer hoje, aquelas primeiras 20 voltas, a ritmo de conservação, que é para baixar a média de combustível, por causa dos pneus, para mim foram ridículas. Para começar, e a culpa é dos pneus. E depois não sei o que é que estás a rir, é verdade. Não, pode chegar a um ponto, é por mim. E depois o Giovinazzi. Não dá. Eu vou começar a imprimir um papel grande e colo aqui na parede. Giovinazzi. E depois o Giovinazzi, o António, o Tori, está em primeiro, não é? E tem que ir às boxes para mudar de pneus. Mas essa regra é estúpida. Eu até te dizia na altura que, por mim, no lugar da Alfa, ia até ao fim e era desqualificado, mas não queria saber, mas ganhava em pista. Era o que eu faria. Eu ia até ao fim, ganhava a corrida de Sauber Romeo, de Kimi Romeo, e depois querem desqualificar. Exato, era a primeira vez a bandeira de xadrez, não quero saber. Por isso, lá está. Pneus em condições, porque aquelas primeiras voltas são ridículas, e tirar a regra estúpida. Essa regra estúpida será abolida para 2021. Porque ouviram a bandeira amarela. Pois, não fazem mais que a obrigação, mais uma vez. Foi só mais um desabafo sobre os pneus. Peço imensa desculpa. Não, está bocado. A gente depois perdeu-se um bocado na conversa, mas falávamos... No Pérez, não era? Diz? Era no Pérez? Eu ia passar para o Russell, mas podemos ir ao Pérez. O Pérez era só para dizer que teve uma corrida assim um bocado em glória, porque até já estava nos pontos quando o motor desistiu. O Pérez? Sim. E está a fazer uma boa corrida, mais uma vez. E Stroll? O Stroll teve ali um toque no muro, não é? Pelo que eu me apercebi. Eu consigo ver os pontos fortes do Stroll. É o que há bocado estávamos a falar. Eu às vezes malho um bocado no Stroll. Particularmente a gente adora a questão da passagem à Q2 do Stroll, que a qualificação não é o ponto forte dele. E do pai ser o patrão.
Também ajuda nas piadas, vamos ser sinceros. Mas ele até consegue ter um ritmo de corrida interessante. Sim. E é dos pilotos que arranca sempre bem. Arranca bem sempre bem. E é bom piloto à chuva. Quarto lugar é Hockenheim. Ok, está bem. Mas ainda assim eu acho que ele, não sei, talvez um pouco irregular. Não sei. E calha de ser companheiro de equipa do Pérez. Que é dos pilotos mais regulares. Sim, Pode não ser o mais espetacular, mas é dos mais regulares. Os pontos fortes para mim do Stroll é o arranque, e não sei como é que ele faz disso um ponto forte, mas ganha sempre posições. Sempre. E depois quando em lutas com outros carros, muito raramente há um toque. Quando o Stroll está nessa luta. Sim. É muito bom em ter noção do espaço e sabe muito bem onde posicionar o carro, seja a defender, seja a atacar. Depois, obviamente, com a questão do DRS, muitas vezes quando está a defender, perde. Mas pronto, isso já é contas para outro rosário. Mas depois falha muito no sábado. Acho que no sábado não é o melhor piloto. Ele compromete a corrida logo à partida. E depois tem esse problema. É óbvio que compensa o facto dele arrancar sempre bem, mas há limites, não é? Quando uma equipa quer pontos, se tu estás a arrancar 16º, mesmo que ganhes 5 posições, ainda estás em 11º. Sim. Por isso é um ponto que eu acho que o Stroll tem que melhorar, até para que depois assim fica mais difícil das pessoas fazerem as piadas. Sim, o que vale é que o patrão não o despede, por isso tem todo o tempo do mundo para melhorar. Falavas há pouco do Russell que teve um final inglório nesta corrida, primeira desistência da Williams este ano, por incrível que pareça. Graças ao Grosjean. Graças ao Grosjean, falávamos na antevisão disso mesmo, e aquelas manobras que é um erro do Grosjean, não há outra maneira de eu apresentar, e o Russell no final ainda lhe foi explicar o que é que ele fez de mal. É que para além de ter mais espaço para a direita, porque ele mal pisou a linha branca, depois eu não sei se ele sabe, mas há um pedal à esquerda. Bem, alguns têm o pedal à direita, mas não interessa, há um pedal que se chama travão, ou pelo menos levantar o pé, e acho que ali foi um toque claramente desnecessário, e depois quase que chega aos pontos, porque é verdade. O Giovinazzi levou uma penalização de 10 segundos, que felizmente não foi suficiente para tirar os pontos, porque tinha 16 segundos de avanço para o Grosjean. Aliás, aproveito para dizer que esta penalização foi devido a ter conduzido demasiado perto de uma grua durante um período de safety car, quando foi dito que deveria estar mais à direita. Mas o Grosjean, depois de tudo isto, quase que vai aos pontos. Fez-me lembrar aquela corrida do Jason Button no Canadá, que tu dizes que foi a melhor condução do Button, mas que para mim parecia carrinhos de choque. Ele dá toques, é verdade, mas sempre toques certos. Toques certinhos, sempre no limite do let them race. Sim, tirando às pessoas que ele bateu. Tirando. Como o Lewis Hamilton, por exemplo, que ficou logo ali na... Já estamos a divagar. Vamos adiante. Falamos. Hoje é de um dia tira um dia para falar de corridas antigas. Mas pronto, era isto. Apenas acho que o Grosjean não merecia nada ter ido aos pontos, caso isso tivesse acontecido. Bem, fica bem no 11º ali à portinha. O Grande Prémio ficou então com primeiro lugar para o Sebastian Vettel e seguido do seu colega de equipa na primeira dobradinha da Ferrari este ano, Charles primeira dobradinha da Ferrari desde quando? Sei lá. Estás a partir do princípio que eu faço trabalho de casa, não? Claro, tu sabes? Não. Acabaste de lançar uma pergunta para estragar aqui o... Para parecer que nós tínhamos feito isto bem feito. Adiante. Olha, o Max Verstappen não foi terceiro, sabias? E o Hamilton quarto, com o Bottas em quinto? Exatamente, e que surpreendentemente um Red Bull a fechar top 6. Olha, é a segunda corrida da época sem nenhum Mercedes no pódio, depois da Hockenheim, e a primeira em condições extraordinárias. Isso tu sabes. Isso eu sei. Isso tu sabes. Não me perguntes, não contando com o Hockenheim, quando é que houve um grande prémio normal sem um Mercedes no pódio. Foi esse. Foi quando ainda estava lá o Schumacher e o Rosberg. Se calhar. E depois tivemos o Norris em sétimo. Fez uma corrida muito solitária, nós quase nem falámos nele. Sim, sozinho até nas menções do podcast. O Gasly, oitavo. Nico Hülkenberg foi aos pontos. Sim.
E lá o- está, Nico Hülkenberg fez uma boa corrida, apesar Sim, de algo sim, sim. envolvido em algumas escaramuças também, mas conseguiu levar o Renault aos pontos. E o Giovinazzi A fechar o top 10. disse bem, não sei se Certo, reparaste. bem, é. A fechar o top 10, sim. É isso. Pronto, e... Como é que está o Campeonato do Mundo de pilotos? É só a seguir à classificação dos stewards. Estamos a avançar aqui no, Está no bem, já script. vai aos tours, eles esperam. Está entregue. Está entregue. O Lewis Hamilton, não é? Sim, que tem quase 300 pontos, 296, tem mais 65 pontos que o segundo classificado, que é o colega de equipa, o Valtteri Bottas. Também não tem muito interesse em que não ganhar conta pontos. porque já vimos que a Mercedes não os deixa lutar. Por isso saltamos para o terceiro lugar, que está dividido entre o Charles Leclerc e o Max Verstappen, com 200 pontos cada um. E logo a seguir o Sebastian Vettel com 194 pontos. Está aqui uma luta interessante pelo terceiro lugar. Sim, vai ser interessante ver até ao fim. É a única coisa esta luta. também de interesse na classificação atualmente. Sim. Campeonato do Mundo de Construtores. O rato não está a funcionar. Pois não? Temos a Mercedes em primeiro, que fica cada vez mais difícil a É, Mercedes. que está a ver, é uma pena, mas a Mercedes não vai conseguir ter mais pontos que a Ferrari e a Red Bull juntas. Não. Assim temos a Mercedes em primeiro, Ferrari em segundo. O segundo lugar também já não deve fugir à Ferrari, visto que a Red Bull passou uma boa parte da época a Só com contar um só carro. como piloto. E nunca se sabe se vai voltar a acontecer ou não, depende do Alba. Sim. McLaren já num distante quarto lugar com 89 pontos. Sim. E depois temos a Renault a fechar o top 5. O top 5 começa a ficar muito definido o campeonato de construtores. Toro Rosso com 55 pontos, Racing Point com 46, oitavo lugar para a Alfa com 35, a Haas com 27 e a Williams com 1 ponto. E vamos então à nossa classificação. Sim, vamos ver o que é que os nossos dos stewards têm a dizer. Olha que estava aqui a ver. Não. Temos aqui uma coisa em comum, mas queres começar? Posso começar. Vou dar a minha bandeira vermelha ao Romain Grosjean. No fim de semana que precede a sua renovação de contrato com a AS, mostrou tudo aquilo. Percebe ou que segue? Segue. O que é que eu disse? Percebe? É São igual. 11h27 para que conste. É igual. Da noite. É igual. Não, nós de um fim de semana que vem depois da sua renovação do contrato, mostra tudo aquilo que certamente o Gunther não queria que ele mostrasse e tudo aquilo que certamente não são os motivos pelos quais a AS voltou a renovar com o Romain Grosjean Que assim ninguém descobriu quais são. e portanto bandeira vermelha para o Romain Grosjean. Bandeira amarela vou dar ao Bottas. Por aquilo que disse anteriormente, acho que o Bottas tem que mostrar um bocadinho mais de garra, tem que mostrar que quer ganhar um campeonato. Sim, o piloto que está. Eu não elogio, já aviso, não elogio Bottas para a bandeira amarela, mas entendo o que estás a dizer, porque um piloto que está em segundo lugar no Mundial tem que ir à luta. Tem que querer. Vamos ser sinceros, Senão- a Mercedes já fechou isto, quer para um lado, quer para o outro. Sim, quer sim, para o sim. construtor, Acho quer que para o para a Mercedes é bastante claro que não vai voltar a haver luta entre os seus dois pilotos. Já o ano passado em Sochi ele ofereceu uma vitória. Em Singapura não ofereceu uma vitória, mas ofereceu mais pontos de avanço. Sim, aliás, tivemos a célebre comunicação Valtteri James, né? Sim. Que é como quem diz. É a pior coisa que quando o Bottas ouve aquilo no rádio, eu até a pensar, o que é que vem aí agora? Isso acho que está tudo dito. Sim. E a minha bandeira verde, não falamos muito dele, e ele também teve o grande prémio todo sozinho. Lando Norris. Sim, Melhor dos outros. eu entendo, mais uma vez entendo porquê. Ganhou a corrida do segundo pelotão por larga margem, deu calendários a toda a gente, uma corrida sem mácula, sem erros, fez tudo o que podia fazer com o McLaren. Aproveitou os erros ali no início, os toques do início. O sábado não foi brilhante, mas e normalmente até no sábado que ele costuma ser melhor que o colega de equipa. Desta vez não foi o caso, mas depois no domingo, que é quando se dão os pontos. Ele esteve lá. Sim. Portanto, pegando aqui nas bandeiradas que tenho por aqui arrumadas, a minha bandeira vermelha vai para o Grosjean também. Acho que já disseste quase tudo. Quando toda a gente perguntava porque é que ele renovou,
ele tem uma oportunidade no fim de semana de mostrar, não, estou aqui, eu faço e acontece, e não, ele vem confirmar exatamente O oposto. o oposto. Imagina o episódio de Netflix de Deve ser Singapura. espetacular. Nós renovamos com o Grosjean por causa da Vamos, experiência e já tal. está não sei o quê. ali, pumba, mais uma vez. Não, não, é difícil, eu custa-me a perceber. Avançando para a bandeira amarela, vai para o Daniil Kvyat, porque eu já tenho elogiado muito aqui ao longo da temporada a época do Kvyat. É um piloto que eu tenho vindo a gostar cada vez mais. Acho que tem feito uma boa época. Em Singapura andou sempre um bocado perdido e acabou por terminar a corrida com um torpedo clássico. Acho que não chega para pôr em causa a época dele, mas leva a minha bandeira amarela. Por fim, a minha bandeira verde vai para o homem do fim de semana, Sebastian Vettel. Uma corrida de campeão. Vettel que tem estado debaixo de fogo devido a erros que não são erros que um campeão cometa normalmente nas últimas corridas, mas neste grande prémio vem-nos lembrar porque é que tem 4 campeonatos do mundo no bolso. Isso leva-me para outro tema que nos dava quase um programa por si só, mas vou só deixar aqui uma breve nota, que são os 4 campeonatos do Vettel. Que há quem diga, a Red Bull era o melhor carro do pelotão. Pá, podia ser, podia não ser, mas se em 2011, por exemplo, foi um domínio do género que a Mercedes está a ter esta época muito semelhante. Mas vão rever o que foram as épocas de 2010 ou 2012, por exemplo, que são épocas que acabam com diferenças de 2, 3 pontos. Particularmente 2010 foi uma época incrível, com 7 ou 8 vencedores de corridas, em definição até à última. 2012 teve um pouco disso também, mas em menor escala, mas foi também uma época muito disputada. Pá, ou seja, não foram... acredito que o Red Bull fosse o melhor ou um dos melhores carros do campeonato, mas há muito dedo de Vettel nessas 4 conquistas, e este fim de semana foi bom poder voltar a ver o dedo em riste de Vettel. Era o que eu ia dizer, disseste muito o dedo dele, normalmente mostra o dedo. Exatamente, isto está tudo planeado. Eu gostei desta. Daí a minha bandeira verde para Sebastian Vettel. Está entregue. Estão entregues as bandeiras. Estão entregues as bandeiras. Vamos só passando a barraquinha de tarot antes de partirmos para Sochi. Num dia destes temos que demolir esta barraquinha, que normalmente não acertámos uma, por isso eu espero que não estejam a fazer apostas com base nestes prognósticos. Não. Mas eu aproveito o lance da minha bandeira verde e volto a apostar em Vettel para Sochi. Eu estou a ler a tua barraquinha do tarot. Eu já sei o que é que tu estás a ver. Termina, por favor. Termina, por favor, porque eu acho que é interessante. Já não me lembrava que tinha escrito isto. Vettel em primeiro. Vettel em primeiro. E em segundo? Em segundo lugar para o Max Verstappen. Acho que vamos ter um certo ressurgir da Red Bull. Da Red Bull e não só, pelo teu terceiro classificado. O terceiro classificado eu pus o Daniil Kvyat. Porque vamos estar na Rússia e o Putin vai estar na bancada. Eu acho que é preciso pôr um russo no pódio. Está aqui um momento neste podcast e eu não vou editar nada disto, isto vai assim. Ok? Kvyat com o seu segundo pódio da temporada. Sim, lembras bem, está prevista chuva para Sochi. Ok. Para isso, quem não quiser trabalhar mais o resto da vida é postar o salário deste mês no pódio do Kvyat. Ok. Eu não pago contas de ninguém. Nem sei o que dizer. Deixa a barraquinha do tarot. Pronto. É Sochi. É na Rússia, terra do Kvyat. Vou colocar. Depois para o Kvyat a ganhar. Não vou pôr o Kvyat a ganhar. Vou pôr o Sergei Sirotkin. Vai fazer uma... Pronto. Foi bandeira amarela desta semana. Não há condições. Na barraquinha do tarot. Vou pôr o Hamilton em primeiro. O Bottas não, porque o Bottas já... É um pão mandado. Resolveu que não vai, ele vai estragar a corrida dele para o Hamilton ganhar. E depois vou pôr os dois Ferrari em segundo e terceiro com o Vettel à frente.
Vamos pôr o Vettel, já que ele vai com balanço. Vamos pôr. Agora está cheio de moral e tudo. O Kvyat, não sei, se calhar fica em quarto ou em quinto, mas dependendo das condições climatéricas. Vamos para fora do circo. Para fora do circo da Fórmula Porque 2. isto até fica palhaçada. Queres abordar primeiro o WRC? Está bem, podemos começar pelo WRC. Ou a vitória do Filipe Albuquerque? Não, começar pelo WRC. WRC, então, vai. Fazer um bocado de pó, não faz mal a ninguém. Tivemos o Rally da Turquia. Já que falamos em dobradinhas, Citroën, com Ogier de volta às vitórias, com Lapino no segundo lugar. Mikkelsen fechou o pódio para a Hyundai. O Tanak, que eu escrevi Tanak, não sei por carga d'água. Também digo Giovanazzi. Pronto, vale tudo já. Teve uma avaria na ECU do Yaris e ficou fora dos pontos. Os únicos pontos que acabou por arrecadar foi com a vitória na Power Stage, seguido de Thierry Neuville em Hyundai e Ogier no terceiro lugar. Um rally que mereceu muitas críticas dos pilotos por ter pisos mais próprios para um rally raid de todo terreno do que para o WRC, e que com este mau resultado de Tanak deixa o campeonato, não diria relançado, mas mais aberto. Tem agora uma vantagem de 17 pontos para o Ogier, e Neuville já a 30 no terceiro lugar. Neuville parece já estar fora desta luta, mas Ogier, com este resultado, volta a estar em jogo. Apenas uma nota para referir que o melhor for neste momento da M-Sport é Suninen, que já vai em sétimo lugar no campeonato com apenas 83 pontos, o que é refletido no Mundial de Construtores, com a Hyundai a liderar com 314 pontos, contra os 295 da Toyota, 259 da Citroën e a Ford já há uns distantes 184 pontos. Passamos agora então para o ELMS. Sim, é a European Le Mans Series, que tivemos vitória de um português. Barba, cabelo e unhas. É verdade. Pole position, volta mais rápida, primeiro lugar na corrida, nas 4 horas de Spa-Francorchamps. Curiosamente, e depois de ouvir a barriguinha de do Diogo, não me admirava nada que o segundo tivesse sido o Kvyat. Mas Filipe Albuquerque ganhou com o Phil Hansen, o seu colega de equipa. E é bom voltar a ver o Filipe Albuquerque no lugar mais alto do pódio. As coisas no IMSA não têm corrido da melhor forma para os Cadillac, mas a United Autosports agora com o chassis da Oreca. Sim, isto tem muito da fotografia que eu lhe tirei no caramulo. Deu outra moral. Quando tu não o reconheceste. Essa. Eu acho que é sempre bom vermos o Filipe Albuquerque no lugar onde merece estar, e esperamos vê-lo muitas mais vezes. É mesmo isso. Quem também está de regresso às vitórias, mas aos pontos, é Miguel Oliveira no MotoGP. Sim, ficou em 13º lugar, voltou aos pontos. É uma categoria que eu de facto não percebo muito, por isso fica só aqui meramente informativo. Sim. Próximo fim de semana temos o Grande Prémio da Rússia, na casa do Kvyat. Vai ao pódio. E não sei o que dizer, até para a semana, sei lá. Se calhar ficávamos mesmo por aqui com esta nota de torpedo nos despedimos. Sim. Obrigado a todos e perdoem-nos. Boa sorte para quem ouviu isto. Até à próxima. Não pensavam que nos tínhamos esquecido. Aqui fica o hino de Itália. Fracassínhamos, mas... Tivemos dobradinha da Ferrari, temos finalmente o prometido regresso do hino de Itália para fechar isto. E aqui está ele. E agora sim, até a próxima.